Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava falando sobre Philip K. Dick, suporte de realidade, no último vídeo, e disse que Philip K. Dick entrou em contato com uma divindade que ele mesmo reconheceu como uma divindade benéfica, dotada de grande sabedoria, contrária à divindade sombria, com a qual ele teve uma experiência, inclusive, em 1963, uma visão de um rosto de metal no céu que inspirou o livro Os Três Estigmas de Palmer Eldritch. Eu vou falar sobre ele também aqui no canal. Essa entidade que se comunicou com o Philip K. Dick tinha um nome, tem um nome, VALIS, que é um acrônimo de Vast Active Living Intelligence System, um vasto sistema ativo de inteligência viva. É exatamente assim que ele descreve. E ao longo dos anos, ele recebeu comunicações dessa divindade e escreveu alguns livros a partir daí. Um deles é o livro que tem justamente o nome da divindade, o livro Valis. Nele, Philip K. Dick conta a sua própria história, mas ele é até um dos personagens do livro, Philip K. Dick mesmo. Mas o homem que tem as visões, que tem as experiências sobrenaturais, é um outro, uma espécie de sósia dele chamado Horst Lover Fett. E a história começa com o Fett lidando com mulheres que passam pela vida dele e que ele tenta ajudar e que acabam morrendo. Não vou dar muitas informações para a gente ir direto ao ponto. Ele tenta o suicídio. Isso tudo aconteceu com o Philip K. Dick. E ele vai para um sanatório. No sanatório, um médico chamado Stone, Dr. Stone, começa a conversar com ele e passar algumas informações e concordar com algumas coisas que Fett está falando. Ao contrário do que se imaginaria, né? Está falando com um louco, vai alimentar a loucura dele. O Dr. Stone meio que vai alimentando a loucura do Fett e mostra para ele um trecho de um pergaminho de Nag Hammadi, que ainda não havia sido publicado, sobre a origem do mundo. O livro sobre a origem do mundo, que eu já até fiz vídeo aqui no canal. E ele lê justamente a sequência em que Samael acredita que ele é Deus e não tem nenhum outro acima dele. Então, Pisces o nomeia dessa forma, né? Samael, que significa Deus cego. E ela diz que um homem imortal e iluminado que existe antes dele vai aparecer dentro dos corpos que ele modelou. E aí na página 78 a gente vê o Fett pensando sobre isso. Na hora, Fett compreendeu o que havia acabado de ler. Samael era a divindade criadora. Ele imaginou que era o único Deus, conforme afirmado no Gênesis. Entretanto, ele era cego, ou seja, velado. Velado era o termo fulcral para Fett. Ele abrangia todos os termos: insano, louco, irracional, pirado, fudido, ferrado, psicótico. Em sua cegueira, estado de irracionalidade e cortado da realidade, ele não percebeu o que dizia a transcrição. Febril ele percorreu com os olhos, mas o Dr. Stone lhe deu umas palmadinhas no braço e disse que ele podia ficar com a transcrição. Stone já havia tirado várias fotocópias dela. Um homem imortal, iluminado, existiu antes da divindade criadora. E esse homem imortal iluminado apareceria dentro da raça humana que Samael iria criar. E esse homem imortal iluminado, que havia existido antes da divindade criadora, esmagaria o Criador, iludido, cego e fudido, como se fosse a argila de um oleiro. Daí um encontro de Fett com Deus, o verdadeiro Deus, ter se dado por intermédio do potinho horror que Stephanie havia feito para ele em seu torno. Ele recebe um pote de uma menina e a experiência mística que ele tem, essa Stephanie mencionada aqui,
começa com o pote. E mais adiante, na página 82, tem uma reflexão acerca do Fett, sobre Rosa Lover Fett, né? O Philip K. Dick pensando sobre Rosa Lover Fett. Pode-se argumentar que essa é a afirmação mais importante do Novo Testamento. Certamente é a afirmação mais importante não conhecida geralmente. Ele está falando de 1 João capítulo 3. Seremos semelhantes a ele. Isso quer dizer que o homem é isomórfico com Deus. Ou seja, é da mesma forma de Deus. O veremos tal como ele é. Olha o que eu falei de uma visão, de um encontro. O veremos tal como ele é. Ocorrerá uma teofania, pelo menos para alguns. Fett poderia basear as credenciais para seu encontro nessa passagem. Ele poderia alegar que seu encontro com Deus consistia em cumprimento da promessa de 1 João 3,2, conforme os estudiosos da Bíblia indicam, uma espécie de código que eles podem ler em um instante, por mais críptico que pareça. Estranhamente, até certo ponto, essa passagem bate de frente com a transcrição de Nag Hammadi que o Dr. Stone entregara a Fett no dia em que recebeu a alta da ala norte. O homem e o verdadeiro Deus são idênticos. Assim como o Logos e o verdadeiro Deus são. Mas um criador cego, lunático e seu mundo fudido das ideias separaram o homem de Deus. O fato de que o criador cego sinceramente imagine que ele é o verdadeiro Deus somente revela a extensão de sua oclusão, ou seja, seu fechamento, né? Ele está fechado para a verdade, ele está fechado nele mesmo. E o Philip K. Dick dirá que esse é nosso estado também. O estado que a gente considera natural é um estado de fechamento dentro de nós mesmos. Aí ele continua. Isto é o gnosticismo. No gnosticismo, o homem pertence com Deus contra o mundo e o Criador do mundo, ambos os quais são loucos, percebam eles isso ou não. A resposta à questão de Fett, o universo é irracional, e ele é irracional porque uma mente irracional o governa, recebe essa resposta via Dr. Stone. Sim, é sim. O universo é irracional, a mente que o governa é irracional, mas acima dele existe outro Deus, o verdadeiro Deus, e ele não é irracional. Além disso, esse verdadeiro Deus venceu os poderes do mundo, se aventurou até aqui para nos ajudar, e nós o conhecemos como Logos, que, segundo Fett, é informação viva. Essa descrição da experiência do Rosa Lover Fett. Eu sei que você, talvez, você tenha aprendido que o mundo é bom, que diante da morte a gente só deve seguir adiante, continuar vivendo a nossa vida, que a gente deve lembrar dos bons momentos, que a vida é difícil mesmo e um dia você está com saúde, no outro você não está, um dia você está com as pessoas que você ama, no outro dia você não está. E alguns pensaram que o mundo surgiu ao acaso, ainda que o acaso não possa explicar toda a complexidade do mundo e toda a aparente intencionalidade por trás das coisas. Mas ao mesmo tempo a irracionalidade é visível, a natureza se porta de modo irracional. A aranha não pensa na teia que tece, é você que vê estrutura na teia, porque você raciocina. E enfim, talvez você tenha aprendido que as coisas são naturais e que elas devem ser assim mesmo, e que Deus as quis assim, ou sei lá quem quis assim, e que é isso que você deve fazer. Eu aprendi que não. E nisso eu estou falando o que eu sempre falei em Contradições da Bíblia. Eu digo que não. Eu digo que uma divindade fez esse mundo, mas ela é uma divindade perturbada, louca, egocêntrica, infantil. E que você, eu e Deus, o verdadeiro Deus, acima dessa divindade, somos um. Nós não somos filhos dele. Filhos de Deus é o que somos agora, diz São João, nesse texto aqui de 1 João 3, 1 e 2. Nós somos o próprio Deus. E que esse mundo, seus sistemas de pensamento, seus suportes de realidade, nos separam da nossa verdadeira identidade.
E é chegado o momento de aquilo que nos separa ser esmagado, ser destruído, ser afastado. É isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer. Próximo vídeo a gente continua. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Curtiu, deixa seu like aí. Não curtiu, pode pôr seu dislike. Comenta o vídeo, compartilha com seus amigos. E não deixe de ver o meu novo canal, Nova Gênesis. O link está na descrição do canal. E até a próxima.